Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para nossa última aula oficial do semestre, né? Digo oficial porque será a nossa última aula de conteúdo. Vamos encerrar o nosso programa. Vencemos! Matamos os 200 artigos da lei. 200 não, né? A lei foi bem para 400 artigos com todas as modificações. Então, hoje nós iremos tratar de dois temas. Nós iremos tratar da unidade 6, disposições penais, e da unidade 7, insolvência transnacional. Então, é bem provável que a aula fique um pouquinho longa, mas eu preciso encerrar esses dois últimos conteúdos que faltam para a gente encerrar o programa com chave de ouro. E aí eu posso dizer aí com o coração tranquilo que vocês estão preparados para enfrentar o mercado no que se refere aí à insolvência. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então com a unidade 6, disposições penais. Pessoal, tratar desse assunto, antes da gente começar a falar sobre a parte de crime, né? Eu tenho que falar para vocês que essa parte aqui, ela é bastante criticada pela doutrina especializada, porque, primeiramente, porque a lei lança, no seu conteúdo ela fala, por exemplo, do crime de desobediência, e esse crime não está elencado entre os crimes que a gente vai ver. E também porque houveram várias modificações no direito penal que alterou, né, ou que fez com que esses dispositivos precisassem de alteração. Por exemplo, né, nós tivemos recentes alterações legislativas no que se refere ao pacote anticrime, né, que é a Lei 13.964 de 2019. Isso interfere diretamente na aplicação das normas da Lei 11.101 de 2005, principalmente porque a previsão de acordo, né, de não aquela previsão prevista lá no pacote anticrime de não persecução penal. Então, assim, são coisas que o legislador perdeu a oportunidade agora, né, talvez porque ele estava muito atarefado e realmente não havia possibilidade. Essa reforma foi feita de forma muito rápida, né, urgente para atender aí as necessidades da sociedade, e passamos uma ótima aí oportunidade de fazer essa alteração que era necessária, mas não foi realizada. Então eu tenho que passar para vocês o que nós temos, né? Bom, então pessoal, antes da gente entrar, né, nos artigos, são 11 crimes tipificados na lei, entre os artigos 168 a 178, mas é importante que vocês saibam que esses crimes, esses 11 crimes, eles podem ser praticados tanto pelo devedor, que a gente vai entender agora quem que a lei chama de devedor ou equiparado ao devedor, quanto por outras pessoas. Como assim, professora? Bom, nós temos os crimes falimentares que são chamados de próprios, que são aqueles que são cometidos pelo próprio devedor, por exemplo, quando ele simula um crédito, quando ele oculta um bem que é da massa falida, mas nós temos também algumas pessoas que o artigo 179 equiparou ao devedor, que são os administradores em geral da empresa, diretores, controladores, sócios, né? Então, todos eles podem praticar crime falimentar. E o administrador judicial. Então, o administrador judicial é equiparado ao devedor. Então, também ele é sujeito ativo do crime falimentar. E nós temos também os crimes falimentares chamados de impróprios. Quais que são esses? São aqueles cometidos por terceiros, por exemplo, pelo contador, por aquela pessoa, pela mãe do devedor, que ajudou a ocultar um bem, aquela pessoa que de alguma forma auxilia, participa do negócio fraudulento.
Então, coloquei aqui para vocês o artigo 179, que é esse artigo que trata da equiparação. E aí, logo em seguida, eu mostrei para vocês quais são os 11 crimes, tá? Eu não vou falar sobre cada um deles aqui, depois a gente não tem tempo para isso, mas vocês têm uma lida muito simples: fraude a credores, violação de sigilo empresarial, divulgação de informações falsas, indução a erro, favorecimento de credores, muito comum esse crime, desvio, ocultação ou apropriação de bens, comunzérrimo, né? Você simula aí, transfere todos os bens antes da falência, aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens, habilitação ilegal de crédito, comum, Borges Landeiro, é esse caso aqui, exercício ilegal de atividade, violação de impedimento e omissão de documentos contábeis obrigatórios. Então, olha, coloquei todos os artigos aqui, depois vocês deem uma olhadinha. Esse vermelhão aqui que eu coloquei em destaque aqui, é porque foi a única alteração que nós tivemos nessa parte dos crimes, que foi nesse artigo 168 de fraude a credores, que houve aí essa alteração, né? Já tinha previsão de aumento de pena para contabilidade paralela. Agora acrescentou-se contabilidade paralela e distribuição de lucros a sócios ou acionistas até a aprovação da recuperação judicial. Não sei se vocês se lembram, quando a gente estava estudando recuperação judicial, uma das modificações que aconteceu é que agora, durante o procedimento de recuperação judicial, enquanto não encerrada, não pode mais haver distribuição de lucros e dividendos aos sócios. Então, essa prática, se for realizada no curso do processo, é crime, tá? Então, é isso aqui que é o crime de fraude aos credores e a pena será aumentada, ok? Bom, então tá aqui todos os casos. Como eu disse a vocês, eu não vou falar sobre cada um dos crimes, nós vamos falar sobre um assunto de uma forma geral, uma abordagem geral aí dos crimes falimentares. Bom, o que é necessário para punir, né? Qual é a condição objetiva de punibilidade? Quando é que o juiz vai fazer essa subsunção do fato à norma, né? Artigo 180. Tem que ter uma sentença decretando a falência, concedendo a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial. Então, a sentença é a condição objetiva de punibilidade. Vamos supor que são juízos diferentes, tá? Um vai para o juízo criminal, outro vai para o juízo civil. Vamos supor que houve indícios do crime e o juiz está apurando o crime. Acabou a instrução, o juiz quer sentenciar. O juiz já quer, né, dar pena de reclusão ali para o falido, vamos supor. Só que o processo de falência ainda está andando, não houve sentença que decreta a falência. O juiz vai ter que suspender o processo criminal até essa decisão, porque a condição objetiva de punibilidade é que tenha havido sentença, né? O que é a sentença que decreta a falência ou a sentença que homologa o plano de recuperação judicial ou o plano de recuperação extrajudicial, ok? Isso não tem nada a ver com a data da ocorrência do crime. O crime pode ocorrer antes da decretação da falência ou da recuperação judicial ou extrajudicial em qualquer momento, como também pode ocorrer depois, né? É muito comum que o crime ocorra antes, né? Você maquia a contabilidade, você faz simulação de créditos, você faz toda aquela preparação para o procedimento de insolvência que acaba sendo uma conduta ilegal, inapropriada, que é crime, né? Depois que o processo já está em andamento, né, geralmente o devedor fica com mais medo, porque ele está sendo observado, vigiado, fiscalizado. Bom, então a condição objetiva de punibilidade
é a sentença, seja na recuperação judicial, extrajudicial ou na falência. Bom, quais são os efeitos da condenação? Olha só, cuidado aqui. Quando a gente estava estudando lá a falência, a recuperação judicial e extra, nós estudamos os efeitos lá da sentença civil. Agora nós vamos estudar os efeitos da sentença penal. A pessoa cometeu um crime, vai cumprir pena de reclusão, pode ser detenção também. E além disso, o que mais? Quais são os outros efeitos? Então, olha só, pessoal, diz o artigo 181 que além da imposição das penas privativas de liberdade, que podem ser tanto reclusão quanto detenção, e multa, pode haver a condenação por a condenação em havendo a condenação, os infratores estarão sujeitos a alguns outros efeitos, que são, primeiro deles, que eu já tinha comentado com vocês anteriormente, que é a inabilitação, tá? Inabilitação para o exercício da atividade empresarial. Então, pensa comigo, se o juiz civil já inabilitou lá, porque pensa aqui, para o juiz penal sentenciar aqui, tem que ter tido a sentença lá. Se o juízo civil já inabilitou lá, ele só vai inabilitar aqui também se for uma coisa extremamente grave. Senão já tem uma inabilitação lá, que é a mesma coisa. Então o juiz não vai, ele pode aumentar a quantidade de tempo, isso ele pode. Se o juiz lá inabilitou por um determinado período de tempo, que a lei agora determinou que são 3 anos, né? Ele pode aumentar esse limite. Bom, que mais? O impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência. Pessoal, isso não tem lá na inabilitação civil. Aqui, o juiz pode falar, olha, você a partir de agora não pode ser gerente, administrador, diretor de nenhuma sociedade empresária. Aí mata, não é? Mas pode. E o terceiro e último efeito é que é a impossibilidade de gerir empresa por mandato ou gestão. Ele não vai poder ser gestor nem por procuração. Então, esses dois últimos efeitos aqui são efeitos que só acontecem na sentença penal. O primeiro acontece na civil, mas os dois últimos apenas na sentença penal, ok? E olha só, de acordo com a lei, essa inabilitação, vamos voltar aqui. O primeiro efeito é a inabilitação, certo? Essa inabilitação para o exercício da atividade empresarial, ela pode perdurar até 5 anos após a extinção da punibilidade. Então, o que o juiz vai olhar? Ele olhou lá, teve inabilitação civil. Nossa, já até acabou a inabilitação civil. Ele vai cumprir pena. Então, ele vai atribuir uma nova inabilitação, né, a partir aí da data da extinção da punibilidade. Então, dependendo aí do crime que ele cometeu, ele vai ficar inabilitado para o exercício da atividade empresarial por muitos anos. Mas olha só, o juiz pode aqui, né? O juiz não tem que determinar esse efeito, ele pode. Bom, então, existe possibilidade de reabilitação nos moldes do Código Penal, mas essa reabilitação é muito difícil na prática. Por quê? Porque ele tem que pagar todo mundo, ele tem que demonstrar bom comportamento e ele tem que fazer ressarcimento do dano. A não ser que ele pague todo mundo, não vai ter como ocorrer a reabilitação penal, ok? E a prescrição do crime? Quando é que acontece a prescrição do crime ou dos crimes falimentares? Não tem regra própria prevista na Lei 11.101 de 2005. As regras são do Código Penal. E se a gente for verificar, começa a ser contado a partir do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação, ou seja, da sentença. A partir dessa data, se não for apurado o crime, ele vai prescrever, tá bom? E
As causas interruptivas da prescrição, bem como o recebimento da denúncia, aplica-se também aqui. Tudo relativo à prescrição que está previsto lá no Código Penal, aplica-se de forma subsidiária aqui na Lei 11.101 de 2005. Bom, de quem é a competência para a apuração dos crimes chamados falimentares? A competência é do juízo criminal, tá? Lembra lá que o artigo 3º define o principal estabelecimento do devedor? Pois bem, principal estabelecimento, juízo civil e juízo criminal, tá? Então, os crimes são apurados pelo juízo criminal, não são apurados pelo juízo civil. Então, não se esquecer disso, que eu não tinha falado para vocês anteriormente. Tá? Então, lá naquela questão da competência, competência para decretar falência, para pagamento, né? Competência civil. Aqui é competência de apuração de crime, é uma competência pessoal, tá? Por isso que ela não está incluída lá dentro do juízo universal. Bom, qual é a ação penal que é cabível para esse tipo de crime? Ação penal pública incondicionada, né? E essa ação é de iniciativa aí do Ministério Público. Entretanto, se o Ministério Público não propuser a ação dentro do prazo decadencial de 6 meses, pode ser proposta a ação penal privada subsidiária da pública. Mas cuidado, esse prazo de 6 meses, pessoal, não corre prescrição para o Ministério Público. Ele vai poder oferecer denúncia enquanto o crime não estiver prescrito, tá? Enquanto também não tiver acontecido nenhuma outra causa de extinção de punibilidade, tá? Isso daqui é só um parâmetro que, se a parte quiser propor a ação penal subsidiária da pública, ela pode após esses 6 meses. Mas isso não quer dizer que o Ministério, se ninguém tiver proposto a ação penal, ação privada subsidiária da pública, que o Ministério Público não possa fazê-lo. Bom, o rito também não foi estipulado ou definido um rito próprio na Lei 11.101 de 2005. A lei nos levou para o Código de Processo Penal entre os artigos 531 a 538, que tratam do rito sumaríssimo, né? Que tratam do rito sumário lá no Código de Processo Penal. Todos os crimes que a gente viu lá no início, do 168 ao 178, né, estão lá, com exceção de o do 178, que é a omissão de documentos obrigatórios. Por quê? Porque tem pena de detenção igual ou inferior a 1 ano. E aí pode ser processado e julgado aí pelos juizados especiais criminais, tá? Então, por essa particularidade aí, porque é o único que tem a pena de detenção igual ou inferior a 1 ano. E por fim, pessoal, vamos tratar da desobediência falimentar. O que é isso? Se vocês observarem bem, entre a relação de crimes que eu tratei com vocês, não estava a desobediência falimentar. Mas em vários artigos da lei, como nos artigos 22, parágrafo 2º, artigos 23, 99, inciso 3 e 104, o legislador menciona que, se não for feito, né, estará sujeito ao crime de desobediência. Bom, e aí vem um grande debate doutrinário, né? Por que então que a desobediência não foi listada entre os crimes falimentares, né? Porque a única desobediência que tem é aquele
previsto no Código Penal, lá no artigo 330, né? Então, o que acontece? Alguns autores, por esta razão, falam que essa menção em todos esses dispositivos ao crime de desobediência é inconstitucional, porque seria uma hipótese de prisão civil. Como assim, professora? Ué, a lei não tem uma parte dos crimes? Tem. Ela não tipifica quais são os crimes? Esse crime não está lá. E se eu, por analogia, faço menção a um crime que não está tipificado, seria então uma hipótese de prisão civil. Mas, né, a grande maioria da doutrina fala, não, olha, não é uma hipótese de prisão civil nem administrativa, não. Seria uma hipótese de extensão do crime de desobediência, né? Tá lá certinho previsto, ele foi estendida a sua aplicação para a Lei 11.101 de 2005. Lembra lá que a lei fala que será aplicado de forma subsidiária, né? O Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil e outras leis, seria nesse sentido aqui, tá? O fato é que o crime existe, se o juiz quiser condenar ou penalizar a parte por descumprimento de algum dos deveres estabelecidos na lei, ele vai poder sim aplicar esse artigo 330 do Código Penal, ok? Então, isso é o que eu queria passar para vocês sobre os crimes. Leiam com atenção, mas não tem nenhum tipo de dificuldade. É bem facinho. Vamos agora para a segunda parte dos nossos estudos, que é a insolvência transnacional. Então, pessoal, vamos lá? Vamos então tratar agora da insolvência transnacional. Deixa eu fazer uma observação em relação ao material que está aqui. Basicamente, pessoal, cópia dos artigos, tá? Muito pouca informação, pessoal, porque eu não tive tempo de fazer a preparação. Se eu fosse fazer a preparação de maneira adequada, nós teríamos mais 200 slides, porque só de lei deu mais ou menos 40 slides só de lei. Então, imagina, né, se eu fosse comentar, fazer comentários. Então, infelizmente, nós não tivemos tempo para isso, tá? Então, basicamente aqui é a lei com pouquíssimas observações pessoais que fiz, tá bom? Mas eu não queria encerrar o semestre sem inserir, né, esse assunto tão importante aí para vocês, né? Que é um assunto totalmente novo, né? Ou seja, esse capítulo foi integralmente incluído na reforma da Lei 11.101 de 2005. Qual que foi o objetivo, né? A gente tinha diversos problemas aí de empresas que se localizavam no estrangeiro, ou que se localizavam aqui, e que tinham sede aí em vários lugares, e a gente não tinha nenhuma legislação para isso. Exemplo típico que nós tivemos no ano passado, ano retrasado, foi a Latam, né? Que pediu a recuperação judicial dela lá nos Estados Unidos e não no Brasil. Então, pessoal, houve a necessidade de fazermos uma legislação própria, né? De estabelecermos uma legislação para lidar com problemas que estão sendo cada vez mais correntes nos tribunais brasileiros. E outra coisa também é que o sistema em geral, né, de insolvência de um determinado país é um elemento essencial para que o investidor decida se vai investir ou não naquele país. Então, ele vai verificar quais são os critérios da insolvência, né? Se não der certo lá no país, lá no Brasil, o que vai acontecer comigo? Então, esses artigos 167A até Y, pessoal, olha o tanto de artigo aí, né? São que tratam da insolvência transnacional, né?
Então, é importante também a gente falar que desde a década de 90 houve uma intensificação nesse movimento, no estudo, né, da transnacionalização. Nós tivemos vários livros publicados, várias monografias nesse sentido. Então, tá aí, né, o resultado de todo esse estudo aí dos cientistas. Então, esse primeiro artigo, que é o 167A, ele estabelece os parâmetros pelos quais vão se pautar a interpretação e aplicação de todo esse capítulo que trata da insolvência internacional. Quais são esses critérios, pessoal? Então, eu vou falar de forma bem resumida, tá? Não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, senão nós vamos gastar 2 dias. Bom, o primeiro critério de interpretação é o da cooperação entre os juízes e outras autoridades competentes do Brasil e de outros países em caso de insolvência. Então, tem que haver cooperação. Outro critério de interpretação, pessoal, é o aumento da segurança jurídica, né? Tem que haver segurança jurídica para todos os interessados. Outro critério que pauta a lei é a administração justa e eficiente dos processos de insolvência transnacional. Tem que prezar pela eficiência, pela facilidade, pessoal. Não vai ter carta rogatória, não vai ter nada disso, intimação por WhatsApp e o que for necessário. Outro critério é da proteção e maximização do valor dos ativos, sempre tentando obter o máximo dos bens do devedor. Bom, outro critério, promoção da recuperação de empresas com a proteção de investimentos e preservação de empregos. E também a promoção da liquidação dos ativos da empresa com a preservação da utilização produtiva dos bens, dos ativos, dos recursos produtivos. Ou seja, pessoal, se a gente passar um pente fino aí, houve uma preocupação do legislador em alguns pontos específicos, e é isso que vocês precisam aí, que isso fique bem solidificado para vocês, que são a cooperação, a segurança jurídica, a eficiência, a maximização do valor dos ativos, a preservação da empresa ou das suas externalidades positivas. Bom, deixa eu passar esse slidezinho. É isso aqui que eu acabei de falar para vocês, tá? E aí, esse mesmo artigo, ele traz alguns parágrafos, que são dos parágrafos 1º a 6º. O que ele traz nesses parágrafos de 1º a 6º? Ele traz algumas regras aplicadas à insolvência transnacional. Bom, e essas regrinhas, elas terão que ser levadas em consideração. Quais são essas regrinhas? A origem internacional, né? Tem que haver essa questão da origem internacional do procedimento, ou seja, né, o contexto que se inserem as regras, para que não haja aí uma interpretação equivocada do conteúdo, necessidade de promoção da uniformidade, observância da boa-fé. Então, são medidas de extrema relevância, né, para que se evite o chamado forum shopping. O que é isso, né? É quando a empresa devedora, ela fica procurando a jurisdição mais favorável, ela fica fazendo shopping, né? De qual é o juízo competente mais conveniente para ela, que foi mais ou menos o que a Latam fez, né? É isso, né? Então, agora já existem regras para isso, para essa situação. Bom, já o parágrafo 2º, ele traz... aqui eu realmente fiz um resumão para vocês, tá? Deixa eu só voltar aqui. Eu fiz um resumão aqui, eu coloquei tudo que trata do parágrafo 1º ao 6º. Essas palavrinhas aqui são um resumo de tudo, ok? Vamos então passar adiante, passar para o artigo 167b.
o que trata esse artigo 167b? Ele traz alguns conceitos básicos para a aplicação da insolvência transnacional. Como assim? A própria lei, ela não quis deixar em aberta a interpretação. Ela falou, olha, quando você falar em processo principal, é isso que eu quero dizer. Quando você falar em estrangeiro, processo estrangeiro, é isso que eu quero dizer. Então, o legislador, ele andou bem. Por quê? Porque ele esclareceu esses conceitos, ele afastou qualquer tipo de vagueza dos termos, né? Então, não existe imprecisão aqui. Então, a gente tem que, toda vez que a gente se referir a essas expressões, quais expressões estão nos incisos do 167b? Processo estrangeiro principal, processo estrangeiro não principal, representante estrangeiro, autoridade estrangeira, estabelecimento. A gente tem que voltar aqui no 167b e definir, né, o que o legislador quis dizer com isso. Se isso se aplica ao nosso caso concreto ou não. Bom, seguindo aqui, o próximo artigo, que é o 167c, ele trata de algumas possibilidades de aplicação da insolvência transnacional. Como assim? É o âmbito de incidência, até onde a lei é aplicada, que se aplica-se a chamada insolvência transnacional. Essas hipóteses de aplicação do Instituto, elas foram dispostas ou descritas entre os incisos 1 a 5. A gente tem que lembrar, pessoal, que além dessas hipóteses, né, lembra daqueles casos de exclusão absoluta e relativa? Não vai se aplicar aqui não. Então, se a empresa estrangeira for uma empresa pública, por exemplo, for uma sociedade de economia mista, né, não será aplicado aqui, não vai poder ser utilizado a insolvência transnacional, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, e o juízo competente? Tem uma regra específica? Tem, mas não tem. Como assim, professora? Acaba sendo a mesma regra do artigo 3º. Ou seja, pessoal, a gente tem que se lembrar que a insolvência transnacional, ela pressupõe cooperação direta entre os juízes aqui do Brasil e lá de fora, onde esteja correndo o processo de insolvência. E esses juízes têm que fazer concessões mútuas, tá? Então, é a primeira coisa que tem que estar aí entre todos os envolvidos. Bom, a gente aprendeu lá no artigo 3º que o juízo competente era o juízo do principal estabelecimento. E a gente também definiu que o principal estabelecimento é o local da principal operação do devedor no Brasil, no caso de empresas estrangeiras, ok? Então, aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai ter que definir como principal estabelecimento, né, aquele de maior operação aqui no Brasil, ok? Então, além disso, os parágrafos 1º e 2º deste artigo estabelecem que tanto a distribuição do pedido do reconhecimento do processo estrangeiro quanto a própria distribuição aqui, né? Porque você pode fazer a distribuição aqui ou pedir o reconhecimento, são coisas diferentes. Então, se houver o pedido de reconhecimento, vai haver prevenção da jurisdição, tá? Então, isso tudo no artigo aí 167D. Deixa eu mudar aqui. Bom, o próximo artigo é o artigo 167E, que trata das pessoas autorizadas
para atuarem como representantes do processo brasileiro. Tem que haver um representante legal, né? Aqui no Brasil, nós trabalhamos com a figura do representante legal, então tem que haver um legitimado, um representante legal. Então, quando se vai atuar, né, em outros países, na qualidade de representante do processo brasileiro, a lei deu legitimidade para algumas pessoas. Para quem? Para o administrador judicial, né? No caso do contexto da falência, é ele que vai representar lá fora. Então, se tem uma falência aqui e está havendo reconhecimento lá fora, o representante lá fora será o administrador judicial. E o devedor, se tratar de recuperação judicial ou extrajudicial. Vamos pensar na Latam, por exemplo, né? Quem será o representante? O próprio devedor, próprio administração da devedora, né? No caso de recuperação extrajudicial, pessoal, lembra que não existe um administrador judicial? É um procedimento menos rígido, então não existe a figura aí do administrador judicial. Ok? Bom, que mais? Na hipótese de falência, pessoal, se houver omissão do administrador judicial, no cumprimento da sua função, se ele não for lá representar a empresa lá fora, lá no processo, lá no estrangeiro, o juiz pode autorizar um terceiro a atuar como representante. Mas o que quer dizer o juiz pode? Quer dizer que o juiz também pode mandar o administrador judicial cumprir sua função, né? Então, pode acontecer essa outra situação aí que eu disse para vocês. Bom, o próximo artigo, que é o 167F, ele trata do reconhecimento de processo estrangeiro. Como assim? Como eu disse para vocês lá no início, pode haver o pedido, né, que a insolvência se processe aqui, ou já tem uma insolvência correndo lá fora, como a Latam, por exemplo, e você pede o reconhecimento dela aqui no Brasil, né, para o que for decidido lá, seja aplicado aqui no Brasil. Da mesma forma, pessoal, tem que haver um representante do processo brasileiro, da mesma forma que eu tenho que ter um representante do Brasil para atuar lá fora, tem que haver um representante estrangeiro que vai ser o representante da empresa aqui no juízo brasileiro, tá? Então, as regras são as mesmas. Bom, o que o juízo brasileiro pode fazer no caso desse reconhecimento de pedido? As decisões dele vão ficar limitadas ao pedido e não podem sujeitar o representante estrangeiro, o devedor, seus bens e atividades à jurisdição brasileira além desses limites do pedido. Então, essa petição tem que ser muito bem elaborada. E por que isso, gente? É a soberania da jurisdição de origem. O que o juiz decidiu lá não pode ser alterado. O juiz é soberano. A gente só quer que reconheça aqui. O juiz daqui não vai poder estender os limites da decisão de lá. Então, isso é muito importante que seja entendido. Talvez de tudo que nós falamos aqui, isso seja o mais importante. Ok? Então, quando esse processo estrangeiro tiver reconhecido, o representante legal, né, ele está autorizado a ajuizar o pedido de falência, a protocolar a recuperação judicial ou extrajudicial, ou intervir em qualquer outro processo que o devedor seja parte, desde que atendidas aí as exigências do direito brasileiro, tá? Bom, e o rol de legitimidade? Quem é legítimo para atuar como representante estrangeiro? Isso é definido pela lei do país de origem. Aqui no Brasil, nós já sabemos, né? É o representante de cada uma das sociedades, é o administrador. Então, presume-se, né, por analogia, que o juízo brasileiro ele pode exigir a certificação, né, dessa pessoa, a prova de que essa pessoa é realmente
habilitada e preparada para isso. Bom, o próximo artigo que a gente vai tratar aqui é o 167G, que trata dos credores estrangeiros, do processo de verificação de créditos, né? Parte também muito importante. Bom, primeiramente, é importante a gente dizer que esses credores estrangeiros, eles têm os mesmos direitos dos credores nacionais, nem mais nem menos. E além de possuir esses mesmos direitos, eles estão sujeitos ao mesmo tratamento. Ou seja, o princípio do par conditio creditorium vai se aplicar aqui também. E outra coisa também, pessoal, vai ter que ser respeitada a ordem de classificação de créditos e a hierarquia prevista na lei. A lei faz, entretanto, algumas ressalvas nos parágrafos aí desse artigo. Se o crédito for de natureza tributária, previdenciário, se for uma pena pecuniária, por infração de lei penal ou administrativa, se for uma multa tributária, não serão considerados nos processos de recuperação judicial no Brasil, tá? Então, esse crédito não pode ser cobrado aqui, entendido? Eles têm que ser cobrados lá no país de origem, tá? Bom, outra coisa também nesse assunto, se o representante estrangeiro ele tiver direito à remuneração, esse seu crédito de honorários é igualzinho o crédito do administrador judicial, tá? As funções dele são semelhantes, ele só não foi chamado de administrador judicial, mas as funções são semelhantes. Então, a remuneração vai ser considerado, né, um crédito extra concursal. Bom, pode acontecer também daquele crédito que estiver sendo cobrado lá não tem correspondência com a classificação prevista aqui na legislação brasileira. Se não houver nenhum tipo de correspondência, aquele crédito será considerado um crédito quirografário, independentemente da classificação que ele tenha lá no país de origem. Por quê, pessoal? Não cabe à jurisdição brasileira, né, importar novas classes de credores. Nós já temos uma lei definindo quais são as classes de credores. Então, essa lei também, essa parte da lei, ela tenta evitar aquilo que eu disse para vocês, o fórum shopping, né? Tentando uniformizar os procedimentos. Bom, além disso, esses parágrafos prevêem também que o juiz deve determinar as medidas apropriadas, no caso concreto, para aqueles credores que não tiverem domicílio ou estabelecimento no Brasil, para que eles tenham acesso a todas as notificações, pessoal, e informações do processo. Pensa, uma pessoa morando lá na China, como é que ela vai ter informação do processo? Nesse sentido, o legislador, ele deixou em aberto para que seja decidido pelo próprio juiz da causa o que ele vai fazer, qual é a medida apropriada, né? Mas deixou em aberto que ele pode usar qualquer meio que ele considere adequado, tá? E não precisa expedir carta rogatória, ou seja, vamos usar o WhatsApp, vamos montar um cadastro de intimações por WhatsApp, né? Mas, ou seja, essa flexibilidade que esse artigo trouxe é extremamente apropriada, né? Tentando dar celeridade, eficiência para o sistema de insolvência, porque impossível, né? Se a gente precisasse de uma carta rogatória do STJ para fazer isso, Deus me livre e guarde, o processo não ia andar nunca, já é lento por natureza, tá? A única observação no cumprimento desse requisito é que essa comunicação ela seja feita de forma clara, completa, né? E que haja uma certeza aí que essa informação tenha chegado a esse credor. Por quê? Porque ele vai ter que ficar atento ao prazo para habilitação de créditos, de divergências e outras coisas que necessitam da participação ativa dos credores no processo. Então,
nesse sentido, né, o artigo 167G foi bem, ó, essa parte eu coloquei bem detalhadinho aqui para vocês. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, isso que está aí no final da tela, é que o juízo brasileiro, pessoal, ele tem, né, a lei fala que ele deve expedir ofícios e mandados necessários para permitir a remessa ao exterior de valores, né? Então, esse intercâmbio de remessa será feito através do Banco Central do Brasil. E assim vamos adiante. Vamos só mais um pouquinho e aí eu vou deixar depois vocês lerem, que é mais questão de leitura, mas essa parte ainda é importante, que é a parte do 167H, ou seja, a lei traz alguns documentos que devem instruir o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro no que se refere à insolvência transnacional. Então, existem um rol de documentos, né? São esses documentos que a gente vai estudar agora. O primeiro documento é a cópia apostilada da decisão que foi dada lá no estrangeiro, determinando a abertura do processo estrangeiro e nomeando o representante. Ou a lei te deu possibilidades. Pode ser a decisão ou pode ser a certidão apostilada, expedida pela autoridade estrangeira, atestando a inexistência do processo e a nomeação de representante estrangeiro, ou qualquer outro documento emitido por autoridade estrangeira que permita ao juiz chegar aí à plena convicção da existência do processo estrangeiro e da identificação do representante. Ou seja, são 3 possibilidades diferentes, sendo que a terceira deixa em aberto que pode ser qualquer coisa. Então, olha só, pessoal, não sei se vocês sabem o que é cópia apostilada ou certidão apostilada. Se vocês não souberem, o apostilamento é a autenticação internacional. Quando eu vou levar um documento de um país para o outro, eu não posso fazer essa autenticação normal. A autenticação que vale lá fora chama apostilamento. Geralmente é R$60 por folha. Ai, meu Deus, quando eu estou fazendo doutorado em Portugal, eu tive que apostilar todos os meus documentos, eu gastei mais de R$2.000 para fazer esse apostilamento. Caríssimo, tá? E são os cartórios, não são todos os cartórios que fazem, mas alguns fazem sim. Então, essa é uma das exigências da lei. É só essa exigência da lei? Não, pessoal. Tem que também haver uma relação de todos os processos estrangeiros, né? O juiz daqui tem que ter conhecimento de quais são os processos. E, além disso, tem que haver tradução, né? Tem que haver tradução para, se for numa língua estrangeira, para o português. Bom, pessoal, então, esse é o rol de documentos exigidos aí pelo legislador. Eu estava falando da tradução, é que meu telefone tocou aqui e eu tive que atender. Essa tradução, a lei exige que seja oficial, que também é caríssima, né? Mais de R$200 por folha. Só que o legislador fala que pode ser qualquer outro tipo de tradução, desde que permitida e autorizada pelo juízo, se o juízo autorizar também, né? Então, assim, na verdade, pessoal, vocês vão ver, quando vocês lerem esses artigos com bastante calma, que o legislador, ele estabelece a regra, depois ele passa a mãozinha na cabeça, ele fala que se o juízo daqui autorizar de outro modo, pode ser, tá? Então, existem essas possibilidades. E esse artigo 167, ele faz justamente isso, ele meio que quebra as regras. Ele dá ao juiz um certo grau de discricionariedade no cumprimento das regras anteriores que ele tinha acabado de determinar, tá? Então, ele faz justamente isso. Ele fala, olha, se o juiz quiser decidir de outro modo, ele pode sim. Outra coisa também, uma vez cumpridos esses requisitos que nós acabamos de ver, né,
o juiz ele vai reconhecer esse pedido de reconhecimento da insolvência aí transnacional, seja ela em que forma for, seja falência, seja recuperação judicial ou extrajudicial. E aqui eu fiz uma síntese desses requisitos, tá? Que a gente já discutiu, mas eu fiz uma síntese desses requisitos aqui para vocês. Outra coisa, eu não vou entrar nesses detalhes, senão vai tomar muito tempo, né? O legislador também, ele fala, olha, o processo da insolvência, ele pode ser reconhecido como principal ou como não principal. E existem consequências diferentes. Se ele for principal, os efeitos são um. Se ele for não principal, os efeitos são outros. Então, fiquem ligados aí que pode acontecer essa diferença também. Dessa decisão do juízo daqui, que acolheu o pedido de reconhecimento da insolvência transnacional, cabe agravo. Se ele não acolher, julgar improcedente, cabe apelação. Mesma ideia lá, né, da recuperação judicial e da falência, né? Cabe agravo por quê? Porque o processo vai continuar, né? Ele vai para frente. Por isso que cabe agravo, não é decisão terminativa. Bom, o que mais, pessoal? Algumas obrigações, né, que a lei impõe ao representante estrangeiro, que é informar, manter o juízo daqui atualizado sobre o processo, se aconteceu alguma coisa importante lá no processo estrangeiro, né, o juízo daqui tem que ter conhecimento. Outra previsão do 167I é a concessão de tutelas. A lei prevê essa possibilidade aí de concessão de tutelas, né? Então, elas vão poder realmente ser concedidas aqui nesse pedido de reconhecimento, mas elas só serão válidas até que o juiz dê essa decisão aí de reconhecimento. A lei foi clara nesse sentido. Bom, aqui também importantíssimo, esse não tem como eu ficar sem comentar não. Esse artigo 167N traz alguns efeitos do reconhecimento da decisão que reconhece a insolvência transnacional, que são basicamente aquelas que a gente tratou lá do artigo 6º. Bom, pessoal, voltando aqui, um dos primeiros efeitos, né, do reconhecimento do processo é a suspensão do curso da execução ou outros processos respeitados aqueles limites do artigo 6º. A suspensão da prescrição também e a ineficácia, né? Lembra de transferência, oneração, garantia, esses atos todos vão se tornar ineficazes, né, a partir aí dessa decisão. Então, também bastante importante que vocês entendam isso, né? E que essa extensão, modificação desses efeitos, pessoal, tem que estar de acordo com o que está na nossa lei, lá no artigo 6º, né? O limite é isso, da suspensão. Então, se for recuperação judicial, é 180 dias, né? Se for falência, durante a falência, e assim vai. Bom, que mais? Esses efeitos que a gente viu não vão afetar credores que não estejam sujeitos nem à recuperação judicial, nem extrajudicial, nem em falência. Igualzinho aqui, a regra é a mesma coisa. Bom, existem medidas para a proteção dos bens que o juiz pode determinar, entre elas a ineficácia da transferência, que geralmente ele já vai fazer nessa decisão que reconhece, né, o pedido de insolvência transnacional, mas se ele não fizer, né, você pode provocá-lo para que ele faça, com base, né, no que a lei determina. O juiz pode determinar também oitiva de testemunhas, colheita de provas, ele pode determinar a autorização do representante estrangeiro para administrar os ativos do devedor. Então,
existem algumas coisas aqui que a lei trouxe como exemplo de determinações que podem ser tomadas pelo juízo daqui em caso de reconhecimento de insolvência transnacional, porque lembra que eu disse para vocês, o juiz daqui ele fica limitado, ele não pode ir além, mas tem algumas medidas que o legislador disse que ele pode tomar sim, tá? Bom, essas medidas podem ser modificadas a qualquer momento, o legislador também deixou isso muito claro. Que mais? E aí, no finalzinho, o juiz, a lei fala sobre a cooperação, ela fala como que essa cooperação deve ser feita, os meios de implementação, né, através de nomeação de uma pessoa, e assim, foi tá bem completa a disciplina da insolvência transnacional. O legislador também fala sobre processos concorrentes, né? Se existem 2 pedidos de falência, um nos Estados Unidos e um no Brasil, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser definido, né? E aí a gente vai ver se o processo já estava em curso aqui ou lá, para a gente saber como que a gente vai definir. Se houverem mais que 2 múltiplos processos, também a lei traz aí a resolução, ok? Essa questão aqui da presunção da insolvência, se o processo já tenha sido reconhecido aqui no Brasil, quando alguém, vamos pensar na Latam, por exemplo, a Latam entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Vamos supor que a Latam, nem sei se fez, tá? Vamos supor que a Latam faça pedido de reconhecimento da insolvência aqui no Brasil. Já é presumida a insolvência dela, tá? É presunção de insolvência, ok? É isso que o legislador falou. Pode ser atestada por prova em contrário? Pode, mas é presunção de insolvência. Informações de um juízo ao outro, né? Informações que o juízo brasileiro tem que prestar para o juízo principal lá do estrangeiro. Aqui esse rol também é exemplificativo, né? Algumas coisas que o juiz daqui tem que informar o juiz de lá. Eu acho que... o encerramento, né? O processo, pensa que na insolvência transnacional, e eu esqueci de falar isso para vocês, pessoal, vai ter mais de um processo. Vai ter o principal, que alguém começou em algum lugar, pode ser aqui, mas como pode ser em outro lugar. E existem os processos secundários, os não principais, que é de reconhecimento da insolvência lá naquele outro país. Só que o processo... o principal, né, onde se fez o pedido principal, ele só pode se encerrar quando encerrarem os processos não principais, né? Ou se constatar que lá nos principais não havia nenhum ativo para pagamento do passivo. Constatou? Aí esse daqui vai ser encerrado, informa para o juiz de lá e o de lá se encerra também. Aqui também é uma regrinha, né, que se o credor receber o pagamento parcial lá fora, ele não vai poder receber aqui no Brasil, não, enquanto não forem pagos os credores da mesma classe. Por quê? Princípio do par conditio creditório, né? Então, vamos supor que ele era um credor lá, ele tinha 10 milhões, ele recebeu 5 milhões lá fora, e aí chega aqui na vez dele, ele vai receber junto com os outros? Não, primeiro nós vamos pagar os outros, porque ele já recebeu uma parte, e aí depois ele vai receber. Então, senão a gente estaria sendo injusto, ele iria receber mais do que os outros, ok? Então, pessoal, eu acho que é isso. Foi bem resumido, foi bem rápido, mas eu só não queria realmente encerrar o semestre sem passar para vocês essa questão da insolvência transnacional, que dá para dar um semestre, dá para a gente fazer um curso, né? Tá tendo um curso aí de 36 horas só sobre isso, né? Eu passei para vocês em 30 minutos.
São, assim, as questões principais, mas tá aí, pessoal, pra gente fechar com chave de ouro. Um beijo para vocês, obrigado por tudo, desculpem por qualquer coisa, amo todos vocês, vocês estão no meu coração e contem comigo para tudo que vocês precisarem, tá bom? E se a gente se esbarrar aí na rua, fala, professora, sou eu, fui sua aluno de Direito Empresarial 4, tá bom? Beijo para todos, fiquem com Deus, até breve.